Gente, Brasília já começou a semana pegando fogo. Segura essa bomba. Um parente próximo do presidente acaba de ser alvo de mandado de busca e apreensão, depois que aqueles áudios envolvendo a propina vieram à tona. E todos os detalhes e destaque dessa notícia eu vou mostrar para vocês aqui no nosso editorial. Por essa ninguém esperava. Por causa do desespero da Magnix, Moraes já está até recuando. E mais, banco acaba de receber uma multa bilionária. E eu também vou trazer esta notícia para vocês que está incendiando Brasília. E não para por aí. Ainda tem prisão, perda de mandato e muito mais indo pela frente, viu, neste vídeo. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem o que o advogado de Trump descobriu sobre o ministro Alexandre de Moraes. E segundo informações, esta notícia tem deixado Moraes desesperado. Ele não queria que viesse à tona, mas é lógico que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. E é um aliado de Bolsonaro, um ex-procurador da Justiça, que vai revelar tudo. Mas eu vou ficar dando muito resumo desse vídeo, tá, gente? Para ele não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês dele, Eduardo Bolsonaro, revelando tudo. Mas antes, olhem o que disse esse deputado estadual sobre o PT. Vale a pena conferir. Uma máquina de destruição em massa da economia, dos sonhos e do futuro. Nada escapa da incompetência e do loteamento do Estado pelo partido que destruiu o Brasil. E no caso das estatais, isso fica ainda mais evidente. E a destruição só foi possível porque o STF rasgou a lei das estatais, que proibia indicações políticas para direção e conselhos. A corte abriu uma janela sob medida para que Lula pudesse lotear as estatais com a companheirada. O resultado foram prejuízos bilionários recordes e uma infinidade de cargos criados. Desde 2023, foram abertos 273 novos cargos políticos em estatais, custando mais de 200 bilhões de reais. E 323 aliados foram indicados a conselhos de administração, chegando a receber mais de 80 mil reais por mês. Na lista, figuras conhecidas como Aniele Franco, que jamais teve experiência de gestão na vida, e Fernando Haddad, que dispensa comentários. E Carlos Lupe, o ministro do roubo dos aposentados, que continua participando em conselhos, recebendo mais de 60 mil reais por mês. O resultado nominal das estatais está hoje no pior nível da história. Sabe quando foi o recorde anterior? 2015, também no governo do PT. Aliás, as estatais só deram prejuízos em governos do PT. Com Bolsonaro e Paulo Guedes à frente, as empresas tiveram lucro histórico. Atualmente, o Brasil tem 44 estatais federais, excluindo desta conta Banco do Brasil, Petrobras e BNDES, sendo que 17 delas dependem exclusivamente de recursos do Tesouro. Só essas 17 custam em média 30 bilhões de reais por ano para continuar funcionando. Em 2024, o resultado agregado dessas 44 empresas já havia sido o pior da história. Em 2025, no primeiro quadrimestre, já bateu 2,73 bilhões de reais de déficit. É desastre atrás de desastre. Nos 4 anos de Bolsonaro, essas empresas apresentaram superávit histórico de 24,4 bilhões de reais. No governo Lula, até hoje, são 13 bilhões de déficit. Que númerozinho maldito! O governo tem uma empresa de televisão que ninguém assiste, uma empresa de telefone, a Telebrás, que ninguém usa. Tem 2 empresas de processamento caras e lentas. Tem hospitais com prejuízos bilionários e tem uma empresa de chips que não produz nada. Um show de amadorismo. E tem um deputado petista que ainda quer cobrar 50 bilhões de reais em impostos de você que assiste a Netflix para financiar a Starlink Brás. Parabéns aos envolvidos. Além disso, tem casos que são símbolos da incompetência petista, e o Banco do Brasil é um case de destruição de valor. No primeiro semestre de 2025, o lucro despencou 57% e o banco chegou a perder 64 bilhões de reais em valor de mercado. Com juros no maior nível dos últimos 20 anos e o preço da soja no menor nível desde agosto de 2020, a inadimplência no agro disparou. Ao invés de chamar os produtores para renegociar, o banco preferiu acionar a Advocacia Geral da União contra escritórios de advocacia que orientam seus bancos a pedirem recuperação judicial exatamente para se protegerem de execuções do banco. Ou seja, o Banco do Brasil não agiu. Mas essa não é a única razão pelo qual o resultado derreteu. Lula nomeou para presidente do banco Tarciana Medeiros, formada numa dessas unisquina aí, com nenhuma experiência em gestão de uma instituição do tamanho do Banco do Brasil. E se você quiser saber um
um pouquinho mais da causa do desastre, deem uma olhadinha no perfil dela no Instagram. Não é só imperícia, é interferência política. Outro caso emblemático é dos Correios. Em 2021, a empresa obteve 2,3 bilhões de reais de lucro e tinha um patrimônio líquido de 2,2 bilhões de reais. Em 2025, já acumula um prejuízo de 3,5 bilhões de reais e um patrimônio líquido negativo de 6,1 bilhões. A receita nesse período caiu 4% ao ano e as despesas cresceram 24% ao ano. É a tradução perfeita de má gestão. Isso sem falar do Postales, o fundo de aposentadoria dos funcionários que foi rapado por Lula e Dilma e cuja conta teve que ser paga pelos aposentados, funcionários e pelo contribuinte brasileiro. E chegamos à Petrobras, o caso mais emblemático. Em 2022, ela obteve lucro recorde de 188 bilhões de reais. Em 2023, esse lucro caiu para 124 bilhões de reais. Em 2024, despencou 70% para 36 bilhões de reais. Em 2025, ainda tem lucro, mas nem comparado com o que já foi. E não podemos esquecer que a Petrobras foi palco do maior esquema de corrupção da história, o Petrolão. Uma prova definitiva de que estatização, aparelhamento e comando pelo partido só destroem valor. Enquanto o restado das estatais despencam, as empresas privadas prosperam. BTG, WEG, Marco Polo, Embraer, todas melhoraram seus resultados nos últimos anos. Não é conjuntura, é gestão. Historicamente, sob governos petistas, a qualidade de investimento despenca, o retorno sobre capital cai, e investimentos inviáveis economicamente, como Belo Monte, avançam. É um padrão, partido no comando, desastre anunciado. Porque no governo Lula, as estatais não são do povo, são do partido. Enquanto o STF garante porta aberta para esse loteamento, o Brasil paga a conta desse cabide bilionário. E quem trabalha, produz e sustenta esse país fica com prejuízo. Perfeita análise do deputado estadual Cláudio Bastieri. E agora olhem o que disse Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro diz que está muito feliz com Alexandre de Moraes sancionado e diz que nenhum outro ministro quer essa vida de merda. É isso mesmo. E detona. Espontâneo, né? O Papai do Céu olhou para mim e falou: vai lá, Eduardo, tá na tua bola. Vou deixar teu pai focado nos problemas do Brasil, mas vou te dar uma corda aqui para você rodar o mundo. Gastando dinheiro do próprio bolso, muita classe econômica quebrando a coluna, mas valeu muito a pena, né? Enfim, então, quando você tem a oportunidade de ter a orelha de uma dessas autoridades que chega até o Trump, ou da família dele, ou dos amigos dele, isso já é coisa demais. E eu sei que não vai ser uma delegação de alto nível de senadores que vai conseguir chegar tão longe. Sabe o que acontece hoje em dia? O pessoal que tenta bypassar a gente? Quando vocês batem nas mesmas autoridades que eu e Paulo batemos, e não são poucas, inclusive no State Department, certa vez uma diretora falou, né, olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês sacudiram a administração Trump de maneira que todo mundo sabe de vocês, todo mundo sabe do que está acontecendo no Brasil. Principalmente você dá aquela risada interna, né, de satisfação, da certeza do serviço bem feito. E aí, quando tentam nos bypassar e acessar essas autoridades, elas nos acessam. Paulo, Eduardo, quem é esse fulano aqui? Quem é esse plano? Ó, recebi aqui um e-mail assim, assim, assado. E aí, filho, eu falo, ó, esse daí é 71. Não, esse cara aqui é gente boa. Não, vale um compro. Aqui você vai perder tempo. Por causa disso, disso, disso. Então você acaba gerando uma confiança das pessoas que estão no meio do jogo. E isso daí é muito mais do que gratificante. Gratificante fica só para massagear o teu ego. Isso daí é essencial no momento que a gente está vivendo no Brasil para evitar acordos do tipo caracu, para evitar de ser bypassado e para que o projeto siga adiante, como graças a Deus tem seguido de maneira muito boa. Estou muito feliz com os resultados. Vocês também estão felizes? O Alexandre de Moraes com dificuldade de ter um cartão de crédito? Mas além da felicidade, como eu falei, gratificante para o ego, existe um resultado prático disso, que é nenhum dos outros ministros quer levar essa vida de merda que o Alexandre de Moraes está começando a levar agora. De que adianta você ter a tua esposa em processos bilionários se o dinheiro que você ganha, você não vai conseguir comprar, Alexandre de Moraes, o seu vinho de 15 mil dólares ou o seu relógio de mais de 100 mil dólares? Me permita agora abrir um parênteses aqui e arriscar fazer uma piada que pouquíssimas pessoas vão entender. Alexandre de Moraes, seu cafajestinho. Hã? Não adianta não. Nós estamos muito bem posicionados. Olhem isso, gente. E não diziam que ele era bananinha, que ele não estava fazendo nada, que era tudo lorota, Globo falando? Olha agora a que posição chegou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo junto de Trump. E agora olhem esta notícia.
Ex da ABIN revela tudo. Alexandre Ramagem fala sobre anistia e a resposta institucional comunitária. Perfeito, Serrão. Vê como as coisas estão mudando muito. Ninguém falava em anistia. Quando se falava só a direita, se pedia um benefício humanitário que já foi utilizado quantas vezes no Brasil por crimes muito piores e não por uma depredação e vandalismo, que eu acho que o vandalismo tem que ser apurado e com individualização de condutas e não com essa falta de devido processo legal. Mas, de repente, começou a se falar em anistia. Antes, para eles, era inconstitucional. Eles colocavam que era inafiançável e sem possibilidade de indulto, de graça e de anistia. Então, pegando aqui o gancho da Fabi, do Sepúlveda, né? Ou a coisa está feia para ele e para eles. Primeiro, para o Alexandre de Moraes. Por isso que ele não consegue, ele não tem nem mais como colocar o pé para trás. Quem está do lado dele é o Dino, que se mostrou na agenda comunista mesmo, quer isolar o Brasil, quer quebrar os bancos, quer se fechar, não importa a população, não importa a sociedade, só deseja o poder absoluto. Lá nos Estados Unidos, não é apenas o Trump, que eles gostam de focar o Trump, porque eles querem colocar um adversário para se bater, porque é vinculado com boa relação com o Bolsonaro. O secretário Rubio, o Bessent, do Tesouro Nacional, eles é uma nação democrática, tudo que eles fazem tem que ter fundamentação, porque há alternância de poder. Do contrário, vem o outro lado, os democratas depois vão ter que fiscalizar. Então, o que está sendo colocado ali está sendo demonstrado que aqui há graves arbitrariedades e não apenas com sanções do executivo. Vieram vistos, eles não acreditavam, vistos contra todos esses ministros, e a Magnitsky pode bater a porta dos outros. Só não bateu para dar possibilidade dessa negociação. Mas não é apenas negociação para uma normalidade democrática, ou seja, para o certo aqui no Brasil. Agora, não é apenas o executivo dos Estados Unidos. O legislativo dos Estados Unidos está apurando essas condutas do Alexandre de Moraes. Duas comissões do Congresso do Parlamento norte-americano, uma comissão das relações internacionais e outra para assuntos judiciais, e lá há um desenrolar de provas que se levam ao judiciário, e no judiciário já há diversas ações contra o Alexandre de Moraes. Em Nova York, naquela procuradoria que é de Manhattan, que lida com Wall Street, na Flórida, já intimaram, o STJ vai ter que decidir agora, a gente vai ver se vai haver um aparelhamento aqui, ou se vai ter que vir mais porrete devido lá de fora. Então as coisas mudaram. Já está sendo trabalhado no Congresso Nacional as prerrogativas dos parlamentares, que com as prerrogativas eles não vão poder fazer o que fizeram, por exemplo, comigo, como eu já coloquei aqui, de me levar por acaso, sem qualquer prova nenhuma, sem qualquer vinculação, a uma ação no STF somente porque eles querem condenar um ex-presidente da República. Mais do que isso. E a anistia? A anistia já começou a se falar que é possível, tem que ser modulada, já começam a colocar as imposições deles. Então, ventos bons de liberdade, de democracia estão chegando. Nós ainda estamos num momento muito difícil de perseguição. Eles adiantaram esse julgamento, porque o Alexandre de Moraes, o que é que ele quer? Que os outros ministros condenem também, para entrar no bolo com ele, para ele colocar que foi o colegiado também. Como ele bem falou, olha, erros e acertos, o colegiado está condenando junto comigo. O Barroso, que não falou, acabamos com o bolsonarismo, perdeu o Mané, o STF agora é um órgão político, agora ele declarou, não queremos conflito, nós sabemos, a PGR fez a denúncia, a primeira turma, cada um jogando para o lado. Então a gente sabe que nos bastidores tem ministros desesperados e tem ministros que estão dialogando o que não faziam. Então vamos ver o que vai acontecer e há uma possibilidade grande. Não vamos querer antecipar, criar esperança, que a gente sabe como é que esse pessoal é, mas que está tendo deliberação que não tinha, agora está tendo. E agora, parem tudo que vocês estão fazendo e olhem o segredo do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, olha o que disse Tarcísio de Freitas em uma homenagem emocionada a Bolsonaro. Com vocês, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Boa noite, governador. Vamos ver se o pessoal está animado. Boa noite, Barretas! O pessoal está animado. A gente está animado porque há 70 anos essa festa acontece aqui. Quero agradecer Jerônimo Ussen pelo
convite, pelo honroso convite. E sempre que eu for convidado, aqui estarei. Essa festa marca muito para a nossa história. Faz parte do nosso calendário turístico. Entrou na nossa cultura, a cultura do peão, a cultura do sertanejo, a cultura do agronegócio. Esse agronegócio que nos orgulha, não dá para entender quem não gosta do agronegócio. Não dá para aceitar e respeitar quem não gosta do agronegócio. Quem não respeita o agronegócio, não respeita o Brasil. Esse agronegócio tecnificado, diversificado, que faz a diferença. E eu fico sempre muito feliz de voltar aqui. Voltar aqui para trazer alguns presentes para Barretos no dia de hoje. A reforma do aeroporto de Barretos, e nós vamos ampliar a capacidade. O projeto de duplicação da Assis Chateaubriand, que a gente vai começar a fazer agora. O projeto de duplicação do segmento que liga Barretos à Colômbia. E já estamos conversando aqui com o Zema para fazer a ponte. E aqui na cidade, nós vamos fazer o viaduto sobre a Faria Lima para unir os cantos da cidade. Eu nunca me esqueço, e é um vídeo que eu mais vi, um vídeo do Henrique Juliano aqui no Barretão, cantando Recaídas. Quando o Henrique para de cantar e chora de emoção de estar cantando aqui em Barretos. E dá para entender bem a emoção que ele está sentindo. A emoção que eu senti quando entrei aqui pela primeira vez. Entrei aqui com o presidente Bolsonaro. Com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande justiça. Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará. A justiça chegará. E eu tenho certeza que esse Brasil vai se encontrar com seu futuro, vai se encontrar com a sua vocação. A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse país. Ninguém vai segurar o Brasil. E a gente não vai permitir isso. Certeza que esse Brasil vai se encontrar com seu futuro, vai se encontrar com a sua vocação. A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse país. Ninguém vai segurar o Brasil. E a gente não vai permitir isso. Parabéns a vocês que fazem da festa de Barretos a maior festa do Brasil. E olha ao seu redor. Olhe quantas pessoas estão trabalhando. Quantas pessoas estão tirando sustento. Quanta prosperidade está sendo gerada a partir dessa festa. O advogado de Donald Trump descobre o segredo de Alexandre de Moraes e fica em choque. O que eu vou mostrar para você agora são dois momentos em que o advogado do Trump, o Martin DeLuca, ele ficou completamente chocado, estarrecido, ao descobrir como que realmente o Brasil funciona. O Martin DeLuca, ele já é conhecido nosso. Ele é o advogado que está processando o ministro Alexandre de Moraes na justiça americana, representando a Rumble e a Trump Media. Isso por conta de todos os abusos e do regime de censura que Moraes instalou aqui no país. O Martin, ele ficou famoso também por suas excelentes participações em entrevistas, em programas de televisão aqui no Brasil, em que ele explica de forma didática, serena e ao mesmo tempo séria e firme os abusos que Moraes tem cometido, como o ministro tem violado as leis brasileiras e americanas e por que o ministro precisa ser punido por isso, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os cortes dos vídeos em que o Martin DeLuca engole os militantes de redação que tentam crescer para cima dele, defendendo o Moraes, já se tornaram épicos. E ele está incomodando tanto, mas tanto, gente, que na semana passada a Polícia Federal transcreveu postagens dele e vazou mensagens que ele trocou com o Bolsonaro, aparentemente numa tentativa de intimidá-lo, ou mesmo de criminalizar a sua atividade jurídica de advogado, relacionando ele com a atuação de Eduardo e Jair Bolsonaro. É isso que acontece hoje no Brasil com quem incomoda o STF. É caçado, é inserido em inquérito, é perseguido. E agora o Martin DeLuca começou a descobrir várias coisas sobre o Brasil que tem deixado ele chocado. Bora lá então para a primeira coisa que ele descobriu. Que o deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, foi acusado por delatores da Odebrecht de ter recebido 4,5 milhões de reais em propina. Olha aqui, ó, vou mostrar pra você. Uou, olha a expressão dele. Nossa, eu nem sabia que o Lindenberg Farias recebeu 4,5 milhões em propina. O que aconteceu com o caso dele, hein? Bom, Martin, aconteceu aquilo que sempre acontece com os casos da Lava Jato. Ele foi devorado pelo buraco negro conhecido como STF.
do qual nenhum caso de corrupção escapa, é tudo engolido, triturado, amassado e nunca mais é visto. Mas foi essa segunda revelação que eu vou te mostrar agora que mais chocou o advogado Trump. E essa aqui é sobre um segredo do Alexandre de Moraes e do Davi Alcolumbre. Olha aqui comigo, ó. Espere um minuto. O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, que tem 2%, só 2% de aprovação na pesquisa paga pelo seu próprio partido e que está bloqueando o impeachment de Moraes, ele tem processos contra ele e a sua família pendentes lá no STF. Isso o torna como um refém? Que casos são esses? É difícil de acreditar. É isso aí, Martin. Finalmente você está entendendo o tamanho do buraco em que nós, brasileiros, estamos enfiados. Sim, Davi Alcolumbre, assim como todos os demais parlamentares do Congresso, são um tipo aí de refém na mão do Supremo enquanto existiu foro privilegiado. Mas é muito mais do que isso. Davi Alcolumbre é parte integrante do sistema, é um dos donos do poder. Davi Alcolumbre, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo da semana passada, janta toda a semana com Alexandre de Moraes e com Rodrigo Pacheco. E não é só Alcolumbre que está nas mãos do Supremo, não. Hugo Mota também. E ele tem sido uma fábrica de escândalos nesse ano de 2025. Dá uma olhadinha aqui, ó. PF mira a cidade governada por pai de Mota em operação contra a corrupção. Presidente da Câmara, Hugo Mota, empregou funcionárias fantasmas em gabinete de jornal. Hugo Mota emprega caseiro de fazenda em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Ré por rachadinha, chefe de gabinete de Hugo Mota tem poder ilimitado para sacar salários de funcionários. 10 funcionários e ex-funcionários de Mota deram poderes para chefe de gabinete para poder movimentar, sacar o dinheiro deles. Ela já é ré por rachadinha. Câmara pagou R$807 mil a funcionária fantasma de Hugo Mota. Cadê o STF para proteger a democracia? Cadê as buscas e apreensões, as prisões? A corrupção é uma ameaça muito maior à democracia do que aquelas senhorinhas do 8 de janeiro. Por que o STF não age? Sabe por quê? Para ter Mota e Alcolumbre nas suas mãos. Gente, não é à toa que a anistia não passe. Não é à toa que o foro privilegiado não caia. Não é à toa que projetos de lei contra os interesses dos ministros do Supremo vivam engavetados. Não é à toa que os mais de 30 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes nunca, jamais são pautados. Essa é a nossa realidade. E esse é um dos motivos pelos quais o Brasil precisa de uma ajuda internacional humanitária para retornar uma normalidade democrática, para cessar os abusos contra os direitos humanos. Não é só o Martin de Luca que não sabia de tudo isso. Tem muita gente ainda vivendo nas sombras da ignorância a respeito de todos esses fatos. E vocês, gente, vocês sabiam disso? Olha como ficou chocado o advogado de Trump. Não é acostumado com tantas coisas, tantas arbitrariedades no judiciário, né? E também no Congresso, esse conluio. E agora, olhem essa notícia. PF investigou Mendonça, diz advogado de Felipe Martins. Vocês já pensaram em viver para ver o ministro do STF ser investigado pela PF? A gente sabe a mando de quem? E agora, olhem isso. Polícia cumpre mandado após áudios ligarem irmã de Milei a propina. Operação investiga suposto esquema de corrupção em contratos de medicamentos envolvendo a Agência Nacional de Deficiência. A polícia da cidade de Buenos Aires cumpriu 14 mandados de busca nesta sexta-feira em endereços ligados ao escândalo de propinas, que envolve pessoas próximas ao presidente da Argentina, Javier Milei, incluindo a irmã dele e secretária-geral da presidência, Karina Milei. As ações tiveram como alvo a Agência Nacional de Deficiência e a farmácia suíço-argentina, conforme determinado o juiz federal Sebastián Casanello, o pedido do procurador Franco Picardi. A investigações começa após vazamento de áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, ex-diretor da Andes, que foi afastado do cargo nesta quinta-feira. Nas gravações, ele relata um suposto esquema de cobrança de propinas envolvendo aliados do presidente argentino. E agora, olhem essa notícia.
Por 9-2, STF condena Zambelli a 5 anos de prisão e perda de mandato. Eles querem acabar de vez com aqueles que são de direita, principalmente aqueles que têm popularidade, como foi o caso de Carla Zambelli, uma das deputadas mais bem votadas. Gente, se vocês perceberem, é só de direita, enquanto os de esquerda tem caso de rachadinha. Vocês viram o caso aí do Lindenberg Faria, líder do governo Lula, na Câmara. Aí nada acontece. Mas quando é de direita, o STF sempre volta para condenar ou perda de mandato. Basta ver o que ele está fazendo com o nosso amado presidente. Inelegível porque conversou com embaixadores. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Também gostaria que você deixasse aqui o seu apoio ao nosso amado capitão Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo vídeo.